mas isto Deus vai conduzindo, Deus não perde a estribeira, nem o controle, e a gente vai vendo então como que a história da salvação, da redenção, vai se implantando, vai se consumando. E hoje, então, olhando um pouquinho para a vida de Salomão, é a segunda aula então que estamos falando de Salomão. Não é? Na próxima aula, olha só, temos 3 aulas aí sobre Salomão. A primeira foi domingo passado, quando o Iberê compartilhou Salomão assumindo o lugar de Davi. Davi passando o bastão a Salomão. No livro de 1 Reis, mostra um pouco da situação conturbada que foi. No livro de Crônicas parece que quem o escreveu é mais poético um pouco, como diz, é mais bonzinho. Ou melhor, ele foca mais aquela direção de Deus, deixando um pouco de lado aquela bagunça que o ser humano andou fazendo, e ele vai mostrando de uma forma mais intensa essa direção de Deus, a restauração, e como também Deus vai construindo. Então vamos dizer assim, Crônicas omite um pouco aquelas brigas, alguns assassinatos, e vai focando mais, vamos dizer assim, a parte bonita da coisa. Não é? Então hoje nós vamos ver Salomão, o rei que constrói, E domingo que vem, a última aula de Salomão, onde o título é Salomão, oração, e começa então a aparecer o seu declínio. Ele começa a se distrair um pouco, ele começa a deixar de lado algumas orientações da palavra de Deus, e ele vai então começando a capengar. Começou muito bem, e domingo que vem ele não vai acabar tão bem assim. Vamos orar então, e aí a gente vai ver o que vamos aprender um pouco hoje aqui com a palavra de Deus, ok? Nelson, você ora para a gente? Santo Deus, nosso Pai, queremos, Senhor Deus, mais uma vez nesse dia te agradecer, porque Tu tens estado conosco diariamente, conservando a Tua presença. Queremos pedir nesse momento, agora que vamos aprender mais da Santa Palavra, através do Teu servo Cícero, que Tu possa, Senhor Deus, fazer dele o mensageiro da Tua Santa Palavra, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, queremos agradecidos, com perdão dos pecados, Senhor. Amém. Muito bem, nós estamos falando de reis, estamos falando de líderes que foram eleitos, escolhidos por Deus. Classicamente, então, estamos falando de reis de Israel. O sistema político de toda aquela época utilizava-se o formato de um rei que governa e manda. Às vezes eram povoados maiores, o cara podia não ter aquele título de rei, mas na prática ele era. Israel teve como primeiro rei Saul, depois Davi, e agora então nós estamos no Salomão. É o terceiro rei. E nós vamos só abrir, de forma um pouquinho rápida, aqui em Deuteronômio, só para lermos uma coisa muito curiosa. Moisés então está escrevendo lá atrás sobre os deveres das pessoas. Moisés deu uma constituição clara, detalhada, regulamentada para Israel. E em Deuteronômio 17, muito interessante, o meu título aqui, colocado por alguém, diz assim: a eleição e os deveres de um rei. Deuteronômio 17, a partir do verso 14, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim.
estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Veja que então Moisés está dizendo como deveria ser escolhido o rei, a pessoa que estaria dirigindo, e também agora como esse rei, esse líder deveria proceder. Então, em primeiro lugar, no versículo 15, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim, um dentre eles. Muito claro, não é? 16. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor Deus vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. É interessante, né? Como escolher o líder e como ele deve proceder. Uma orientação antiga, mas que foi pouco praticada. Salomão, o rei que constrói. Nós vamos dividir em dois momentos a nossa aula hoje. O primeiro momento, Salomão é um construtor. E nós vamos passar rápido por isso. Por quê? Porque ler e ver as construções de Salomão, o que ele fez, é fácil, é só ler. Ele tinha só de estrangeiros, de escravos, na construção, ele tinha 176 mil pessoas trabalhando mão de obra direta. 176 mil. É muito mais do que precisa para construir Brasília, para construir Torres Gêmeas, para construir qualquer coisa. É gente que não acabava mais. Ainda tinha, então, todos os judeus, os israelitas, que iriam mandar, supervisionar. Não tinha muita gente envolvida, mais de 200 mil pessoas estavam envolvidas nestas construções. A primeira construção foi o templo. Depois do templo, que foi construído de modo direto em 7 anos, mais 13 anos, Salomão fez os seus palácios, a sua casa, suas moradas, as moradas dos funcionários, as moradas dos funcionários públicos, as moradas das suas esposas, cada uma no seu palácio. Era um negócio fabuloso. Milhares de metros quadrados sendo construídos, construção fantástica. O que mais é fantástico nós vamos ver é o detalhamento. Riquíssimo, cheio de detalhes. E nós vamos passar então, assim, vendo somente de uma forma rápida, porque eu quero gastar um pouco mais de tempo na parte B. A parte B é o projeto como um todo da construção do templo. O projeto como um todo foi muito mais do que 7 anos. Então vamos começar aqui, segundo livro das Crônicas,
capítulo 8, versos de 1 a 6. Segundo o livro das Crônicas. Nós estamos pegando, então, textos assim, resumidos. Então, e depois nós vamos ler também uma outra pessoa. Pode deixar aberto aí, 1 Reis 9, de 10 a 28. 10 a 28 é bastante, nós vamos ler só alguns versículos. Mas de Crônicas, que é um texto menor, eu vou ler. Então, eu vou pedir para a dona Lígia ler, então, segundo Crônicas, 8, de 1 a 6. Espera aí, dona Lígia, tem que ter aqui o microfone. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades de Irão, que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zobá, e a tomou, e também edificou a Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns em Ramate. Edificou também Bet-Eron, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate, em todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros, e a cidade para os cavalheiros, e tudo que lhe desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Até 6? Aí nós temos uma pequena lista, ou o resumo das suas construções. Foram dezenas e dezenas de construções. Uma delas eles chamam de cidade-celeiro. Lembra quando José, lá no Egito, começou a administrar o país, e eles teriam 7 anos de abundância e 7 anos depois de escassez, de fome. Então diz o texto lá em Gênesis que José construiu cidades-celeiros para guardar todo o mantimento. Um bom administrador. Aqui também Salomão. E Salomão também construiu inúmeras cidades, todas muradas. Ele não usava tijolo baiano, ele não usava tijolo de 10 centímetros. As pedras eram pedras de 40, 50, 60, 70 centímetros de largura. Eram paralelepípedos grandes. Por isso que ele tinha lá 176 mil escravos. Eram pessoas que foram dominadas, pessoas que não foram embora, e era gente com picareta, quebrando, alisando, transportando. Enfim, a cidade, o país, vamos dizer assim, era só obra e mais obra. 40 anos que ele governou, 40 anos de obras. Então, construções e das melhores. Tinha PAC 1, PAC 2, PAC 3, e ele foi pacando. E a verdade, é interessante que quando ele terminou o templo e as casas dele, ele deu um presente para o Irão, país vizinho, rei de Tiro, porque ele fez uma parceria, e lá de Tiro vinha madeira, as melhores madeiras do mundo vieram de lá. E aí, então, como presente, Salomão construiu 20 cidades e deu de presente para o cara como gratidão. Curiosamente, o cara foi lá e ainda não gostou. Mas isso foi um detalhe. Mas era assim, construções a rodo. 1 Reis 9. 1 Reis 9.
basicamente o texto é o mesmo. Primeiro Reis, capítulo 9, eu vou ler alguns versos. A partir do versículo 10. O título meu aqui diz assim: as demais atividades de Salomão. Isto é, porque em cima ele construiu o templo. Tá? E agora então, há um texto específico que fala assim: e o mais que ele construiu? Um resumo, né? Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. 13 anos construindo a casa do rei, deve ser uma casinha, né? Provavelmente aí 20 metros quadrados, não é? Mas enfim, eram palácios e mais palácios. E é engraçado que aquele pessoal construía mesmo, né? Nós estivemos passeando um tempo atrás aí, visitando o Davi, e a gente foi ver o tal do Palácio de Versalhes. Gente, aquele pessoal parece que não tinha o que fazer, né? É um negócio assim, não sei para que tanto, né? Mas eram milhares de metros quadrados, palácios, um negócio. O pessoal tinha uma vontade de construir. E construção é uma coisa que impressiona, né? Quando o país não para de construir, você fala: nossa vida, a coisa está pegando fogo. Para a Copa do Mundo, o Brasil construiu muito. Então, a economia estava aquecida, não era? E você, aqui Salomão, não parava de construir. E quando nós vemos construções como lá em Dubai, eu ia trazer umas imagens, mas são construções assim, o cara constrói lá no meio, faz uma ilha no meio do mar, pô, e constrói prédios monstruosos, lindos. É uma coisa assim que impressiona, não é? E aqui então o pessoal aprendeu com Salomão. Então, ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabul, até hoje. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Soubesse o que é isso? Toneladas de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor e Megido e Gezer, porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara a Gezer, e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela dotara sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gezer, Bet-Eron, a Baixa, Baalat, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restavam depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra e seus oficiais, e os príncipes e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os príncipes oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo. Enfim, daí vai. Então, para mostrar aqui, o cara realmente foi fantástico. E tudo à base de ouro, prata, bronze, o que tinha do bom e do melhor.
Então temos aqui um sujeito, se vocês entrarem na internet, tem várias imagens mostrando eventualmente algumas construções, algumas réplicas, mas a pergunta é, para que um grande empreendimento dê certo, para que a nossa vida seja bem-sucedida, qual foi, ou que exemplo nós vemos aqui que pode nos ajudar no nosso viver? Vamos então olhar um pouquinho como foi de fato a construção desse templo. E aí nós vamos ver alguns pontos que podemos levar para casa, pensar, não só quando vamos construir, vamos edificar uma casa, mas aqui também podemos aprender algumas coisas em como edificar a nossa vida, a nossa casa, e podemos ter, enfim, algumas lembranças, alguns pontos que hoje continuam a ser praticados. Então, vamos pensar. O texto fala que Salomão construiu em 7 anos. 7 anos. Mas nós vamos ver que o projeto levou muito mais tempo. Quero agradecer a água aqui, né? Diaconisa é diaconisa, não tem jeito. Obrigado. Então vamos ver lá. A construção do templo. Nós vamos ver um pouquinho a participação de Davi e a participação do Salomão. Então vamos começar com a participação do Davi. Primeiro livro das Crônicas, 22 a 29. Mas não vamos ler esses 8 capítulos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Nós vamos ler alguns títulos. Então, nós estamos voltando no tempo. Davi está vivo, guerreiro, vencedor. O país está em paz. Capítulo 22. Olha o título que temos aqui. Davi faz preparativos para edificar o templo. Nós vamos ler todo o capítulo 22, porque ele dá uma noção completa do aspecto espiritual, uma noção completa da visão dele, e começa a nos ajudar em como aquele projeto começou, e depois vamos ver como ele terminou. Então diz assim, versículo 1, primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então, olha só. Era uma edificação não só grande, mas o memorial descritivo, o detalhe dos acabamentos, era incrível. Agora o Davi vai chamar o Salomão, seu filho, talvez um menino aqui de 15 anos de idade, e vai dizer para ele o que ele vai ter que fazer. Versículo 6. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção
de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra de ouro, e de prata, e também de bronze, e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe, pois, agora o coração e a alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. É um texto que mostra que Davi, há pelo menos uma década, há mais de uma década, já estava preparando toda aquela abundância para que o templo fosse construído. Nós estamos falando, gente, de projeto. Nós estamos falando de gente que enxerga lá na frente, que normalmente não é o comum. Pessoas que estão pensando e implantando algo que eles sonharam, que estão lá na frente, e que sonharam para que muitos sejam abençoados. Que coisa interessante. Davi está fazendo um projeto, Salomão vai executá-lo, mas Davi está fazendo um projeto, e esse projeto não é um projeto qualquer, é um projeto onde o nome de Deus vai ser glorificado, pessoas vão aprender a andar mais perto de Deus por causa desse projeto. Pessoas vão ser abençoadas por causa desse projeto. Então, não é um projeto que simplesmente vai encher o umbigo do Davi de alegria. Davi nem vai ver a execução, muito menos a inauguração. Mas ele está enxergando lá na frente e pensando: o mundo inteiro vai ser abençoado, o mundo inteiro vai conhecer a Deus em função do projeto que eu estou fazendo. E não era um projeto só da cabeça dele. Esse projeto, ele submeteu a Deus, ele conversou com Deus, ele até tentou construir, Deus falou: não vou te abençoar
na execução. Você pode preparar, mas você não vai executar. Então esse projeto foi discutido com Deus. Não foi um projeto, como nós falamos, que deu na telha, ele saiu fazendo. Capítulo 23, olha o título do capítulo 23. Os turnos e funções dos levitas. Sabe o que é isso? Uma vez o templo pronto, inaugurado, como os levitas iriam trabalhar? Os levitas eram aqueles irmãos eram os diáconos, que iriam trabalhar, supervisionar, garantir o funcionamento de tudo. E esse funcionamento iria fazer com que outros milhares e milhões pudessem ouvir de Deus, pudessem ter os seus pecados perdoados, pudessem ser restaurados, pudessem ouvir a voz de Deus. Isso só iria acontecer depois da construção. E Davi já estava detalhando como isso deveria funcionar. Capítulo 24. Os turnos dos sacerdotes. Depois, função dos cantores. Como seriam as cantorias? Centenas de cantores, corais de todo jeito. Dia a dia, como seriam divididos os cantores? O tempo todo tinha que ter gente cantando e louvando a Deus. Então, olha só, olha o projeto do Davi. Depois o capítulo 26 fala dos porteiros. Tudo era muito grande. Versículo 29, os oficiais e os juízes. Aí começa a falar um pouco da própria nação. Funcionamento da nação. Capítulo 27, os turnos de serviço para cada mês. E aí vai. Então Davi faz um projeto que incluía construção e a vivência e o dia a dia das pessoas para que pudessem caminhar bem com Deus. Agora, é interessante que hoje há cursos para nós aprendermos como planejar. E um dos cursos tem um título, é o famoso 3P, né? Planejamento, preparação e pessoal. Pessoal aí é a ideia de pessoa, de recursos humanos, recursos materiais. E hoje há cursos que pessoas pagam caríssimo para aprender isso. O Davi está ensinando de graça. Segunda Crônicas 3 e 4, dá uma olhadinha lá, eu acho interessante, que tem um evento, um pouquinho para frente. Então o Davi planejou, preparou, deu tudo, pessoal, agora ele vai entregar a planta. A planta detalhada do templo. Então, 2 Crônicas 3 e 4. Crônicas 3. Não é aqui, é um lugar onde Davi entrega a planta para o Salomão. 28:11, parabéns. 10% do galardão de quem falou aí, pode levar, se tiver, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus
e para os tesouros das coisas sagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando, olha só, o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candeeiros de ouro e as suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um, também o peso do ouro para as mesas de proposição. Nós nem sabemos muito o que é isso, né? Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro o devido peso a cada uma, como também para as taças de prata a cada uma o seu peso, o peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as suas asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. E aí, de graça ainda, o Davi ainda cutuca o Salomão, dizendo, animando-o. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. O Davi, além de preparar, detalhar tudo quanto era necessário, já pensou? Ele pega aqui os copos de ouro. Isso é tudo para o templo, gente, não é para a casa deles, não. O peso do ouro em cada copo de ouro, revestido. Então, era um detalhamento tremendo, perfeito. Então, décadas antes, alguém estava pensando, décadas depois. E tudo isto seria método, meio, caminho, ferramenta para que pessoas pudessem conhecer mais a Deus, para que pessoas pudessem andar mais perto de Deus. Então, o projeto não é de vida, mas o projeto de final de vida do Davi incluía décadas à frente. E é interessante que em todo momento ele fala assim, o projeto é da casa do Senhor. Não é minha, Salomão, não é sua. O projeto é para a glória de Deus, é a casa de Deus. Agora vamos ver um pouquinho se o Salomão trabalhou ou não. E o Salomão? Salomão vai construir. Nós ouvimos muito, Templo de Salomão, parece até que fizeram um lá em São Paulo agora, não é? Mas Salomão agora é rei. E é interessante que ele vai executar a obra. Estamos então no livro aqui de segundo Crônicas. Ele vai executar a obra a partir do capítulo 2. E ele vai executar, tem todo o projeto pronto, todo o material, todo o detalhamento, mas agora tem que trabalhar. E ele vai fazer uma parceria muito interessante. Uma parceria que vai ajudá-lo. E é interessante que líderes, que nós, em tudo quanto vamos fazer, muitas vezes precisamos de parceria. Precisamos de gente com as quais
Vamos trabalhar juntos. Eu tenho um parceiro de trabalho, não é funcionário meu, mas trabalhamos juntos toda semana. Ele tem uma empresa, eu tenho outra, nós dois trabalhamos juntos já há uns 6, 7 anos. Eu não sei fazer o que ele faz, ou sei fazer o que ele faz, mas sem dúvida, muito distante da maestria dele. O que eu faço também ele não faz. Então, parceria, gente, é uma coisa super importante quando temos projetos. A parceria mais fantástica é a parceria conjugal. E não é fácil parceria dar certo. E aqui, o Salomão vai fazer uma parceria com um tal de Hirão. Hirão vai mandar mais madeira, mais ouro. E agora então o Salomão vai executar. Mas uma coisa interessante, quando o Salomão vai falar com Hirão, eu vou ler alguns versículos, 2 Crônicas capítulo 2. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor. Veja o que o texto fala. Estou edificando alguma coisa não para mim. Como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão, bom, até aqui. Primeiro, 176.000. É interessante que barulho de pedra só tinha lá nas montanhas. Lá no lugar da construção, não tinha quebra-quebra. Vinha pronto. Aqui era lugar de montar. Ali em Jerusalém, ele montou tudo. Mas barulho, poeira, sujeira, acidente de trabalho, era longe. Ali. Então, entre aspas, uma obra limpa. Só ali montando, vinha tudo pronto. Imagina o projeto. Então, é a construção pré-fabricada. Nós praticamos muito isso hoje. A maioria dos galpões hoje, toda a construção, quase tudo é pré-fabricado. Salomão já fazia isso. E 176.000 trabalhando. E aí ele vai mandar uma carta para o amigo do pai dele. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. É interessante quando o cara fala, ele é o meu Deus, não é o Deus do outro, não é o Deus do meu tio, mas ele é o meu Deus. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus,
para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores de madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Bom, enfim, ele faz essa parceria e vai chegar material que não acaba mais. Davi garantiu recursos, Salomão agora completa os recursos, e ele então, um pouquinho para frente, ele vai concluir esse templo. No capítulo 5 de 2 Crônicas, diz assim: assim se acabou toda a obra que fez Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa de Deus. E na sequência, nós vamos ter agora um culto de adoração, de gratidão, que será de vários dias. Mas isso são cenas dos próximos capítulos para domingo que vem. E agora? Agora nós vamos ver um pouquinho, e nós vamos caminhar para o final, vendo alguns passos que nós podemos aprender, pelo menos avaliar, nos nossos objetivos, quando fazemos planos, e quando sonhamos com algo e precisamos colocar em prática. Vamos ver um pouco como que o Davi e o Salomão fizeram. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ler, e quem quiser ler comigo, né? Vamos começar com o Davi. Olha lá o título: Davi vê o quadro maior. O projeto templo começou bem antes de Salomão. A vida pessoal e a paixão de Davi se estenderam muito além da sua vida. Embora soubesse que Salomão construiria o templo, ele planejou e fez preparativos de longo prazo para a construção do mesmo. Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, explicava ele, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente. Para nome e glória em todas as terras, providenciarei, pois, para ela o necessário. Vamos continuar. Davi designou cortadores de pedras, juntou toras de cedro, adquiriu grande quantidade de ferro para fabricar pregos e deu a Salomão a solene tarefa de concluir a obra. Esse é o tipo de coisa que distingue líderes de seguidores. Aí eu coloquei 3 coisas que eu copiei, não é da minha cabeça, né? Mas que se aplicam a Davi. Olha só, líderes veem além dos outros, olham muito adiante para o seu futuro, né? Muito adiante do seu dia a dia, projetando-se nas gerações vindouras. Líderes veem antes dos outros, veem o que deve acontecer muito antes que outros estejam prontos. E líderes veem mais do que os outros, possuem uma visão mais abrangente do que a visão comum do que pode acontecer. Fazendo um comentário sobre esses aspectos, Davi estava olhando lá na frente, olhando para a sua geração e pensando: como eu posso fazer com que eles continuem firmes? E a casa do Senhor era a chave para isso. Então, para que para sempre eles estivessem firmes no Senhor, ele falou: olha, preciso fazer algo. E foi planejando. Só uma coisinha, alguém tem relógio aí?
11:10. Davi não apenas preparou os materiais para a construção do templo e desafiou seu filho a edificar fielmente a casa do Senhor, mas também ordenou a todos os líderes de Israel que o ajudassem. É interessante que, além de dar material, o Davi também estimulou as pessoas ao redor. Porque se as pessoas não têm estímulo, não têm vontade de fazer, não adianta. Então, naqueles recursos humanos, ele incluiu, motivou pessoas a participar. Por fim, quando a sua vida começa a esvair-se, observamos Davi preparando seu filho Salomão para supervisionar a construção do templo. O rei idoso está determinado a garantir o seu legado, estabelecendo o próximo líder e empregando ao cuidado do Deus Altíssimo. Nada de deixar um pepino para o sucessor. Veja de perto, essa questão do pepino, essa palavra é minha, né? Deu para perceber que sai um pouco daquela vocabulário bonito que vinha, né? Nada de deixar um pepino para o sucessor. Veja de perto o que ele fez. Reuniu todo o povo, afirmou a escolha de Deus do seu sucessor, identificou a grande necessidade de ajuda. Nós saímos de uma eleição agora. E acho que uma das coisas mais tristes que nós temos no nosso país é que nas eleições, de um modo geral, o que está governando para o seu adversário, ele é um bandido. Ele só faz porcaria. E quando ele entrar, ele vai falar da herança maldita do outro. Isso é de uma ignorância, de uma burrice para o país, e nós pagamos caríssimo por isso. Como se você muda um país assim, como se a economia pode ser mudada em meses. Aqui o Davi está dando uma lição dizendo o seguinte: gente, as coisas precisam ter um processo. Você tem projetos, você pode mudar alguns rumos do seu projeto, mas nós temos que ir implantando projetos de melhoria cada vez mais. E quando há uma sucessão inteligente, onde um compreende o que o outro fez de bom, aproveita o que o outro fez de bom e dá sequência. Isso é inteligente. As empresas procuram fazer isso. Temos que dar sequência nos projetos. Temos que ter um sucessor. Empresa, empregador, dono da empresa, que não faz um sucessor, um gerente que não prepara um substituto. As coisas não vão bem, porque uma hora eu saio, uma hora eu não estou mais. E preparar um sucessor é uma coisa super importante. Moisés preparou um sucessor. Já não acontece assim com Josué. Em Josué começa um outro estilo de governo, uma outra realidade. Mas é importante que em cada momento a gente consiga passar o bastão adequadamente, o bastão da fé, o bastão do caráter, ensinando a geração que vem. O projeto templo começou bem antes de Salomão. Davi estabelece Salomão como sucessor. Falamos já um pouquinho disso. E já deu para perceber que Davi foi estabelecendo prioridades, Salomão na execução também, mas no nosso dia a dia, nos nossos projetos, nós temos que também ter prioridades, porque tem tanta coisa para ser feito, muita coisa pode ser feita, mas nós temos que, na nossa vida, colocar prioridades. Prioridades, aquelas que vão ter consequências as mais longas possíveis e melhores.
Se eu quero que alguma coisa dê certo lá na frente, eu tenho que começar a caprichar agora. Eu tenho que começar a implantar agora. Cada líder deve estabelecer uma lista de prioridades e depois aprender a colocar as coisas principais em primeiro lugar. O livro de 2 Crônicas começa com uma lição sobre prioridades. Quando Salomão se tornou rei de Israel, teve a oportunidade de pedir a Deus o que quisesse. Ao invés de pedir riquezas ou fama, pediu sabedoria para liderar bem o seu povo. É interessante que Salomão tinha a faca e o queijo na mão para pedir tanta coisa para Deus, mas o moleque resolveu pedir a Deus, eu quero que o Senhor me ensine. É interessante o valor que ele dá à sabedoria, a aprender. Então, nós temos que definir sempre o que é importante. Porque nós temos coisas urgentes todo dia. Nós podemos começar pelas coisas mais fáceis. Nós podemos começar pelas coisas mais difíceis. Mas o Salomão está dizendo aqui, olha, é importante começar por aquilo que é mais importante. Porque senão o urgente come a gente, né? O urgente acaba conosco. Por causa do tempo, nós vamos avançando. Possibilidade aqui que eu estava comentando. O que eu vou fazer primeiro? Tem um projeto profissional, projeto de construir o meu lar. Então eu posso começar pelas coisas mais fáceis. Salomão poderia ter focado nas tarefas fáceis. E sempre temos. Vou eliminar o que é mais fácil. Ele poderia também focar primeiro as coisas mais agradáveis, ou as coisas mais urgentes. Vamos começar pelo mais difícil, porque o resto fica mais fácil. Mas ele falou, olha, o que de fato é importante? Então nós vamos saber o que é importante, que vai ter uma consequência eterna e vai me capacitar para tudo. E vai abençoar a muitos. E agora Salomão vai executar o seu projeto. E ao executar o seu projeto, o Salomão, não sei se vai dar para ler, mas é incrível como o texto mostra que ele está comprometido em fazer bem feito. Segundo Crônicas, capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. No capítulo 2, o assunto é preparação do templo. Ele faz um programa de sacrifícios diários, consagrando o trabalho a Deus. Um negócio assim com perfeição a organização que ele fez. É interessante que tudo que ele pôs à mão, ele fez com excelência. Projetos e dimensões. É incrível como ele fala das dimensões de cada coisa. As dimensões de cada mesa. As espessuras de cada mesa. Da porta. A fechadura. A mobília. Mobiliou o templo com acessórios extraordinários. A arca tem um cuidado extremo com ela. A dedicação. E, por fim, eu pulei alguns slides por causa do tempo, nós estamos terminando, mas o que eu queria talvez deixar com os irmãos é que um projeto para abençoar muitos, projeto para abençoar outros, e o projeto da nossa vida, seja o que for, toda a nossa atividade faz parte de um projeto de vida. Trabalhar é tão santo quanto vir aqui. Trabalhar é tão santo porque faz parte da nossa existência. E Deus nos colocou para que trabalhássemos.
Então é tão santo quanto cantar no coral, quanto dar aula na escola dominical. Então todas as nossas atividades, todo o nosso comprar, todo o nosso vender, todo o nosso viajar, qualquer coisa que fizermos, pode fazer parte de um projeto maior. Cada pedra assentada naquele templo fazia parte de um projeto maior. Existem algumas histórias, nós chamamos de chavões, né? O cara estava então construindo o templo. Aí então alguém chega para ele e fala, chega para o pedreiro e fala, o que você está fazendo? Ganhando pão de cada dia. Chega para o outro, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma parede. Chega para o terceiro, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral, um templo. E chegou para o último, o que você está fazendo? Eu estou fazendo algo que vai levar muitas pessoas a ter uma vida muito melhor. Então, todos visualmente faziam a mesma coisa. Mas cada um tinha uma visão diferente do porquê estava fazendo aquilo. E a gente pode ver isso na vida do Davi e do Salomão. Nós estamos falando aqui de mexer com pedra, de mexer com prego. Nós estamos falando de cortar pedra, nós estamos falando de madeira. Nós estamos falando de atividade de poeira. Mas aquilo era super santo. Porque alguém enxergou lá na frente num propósito maior, num objetivo maior, e num objetivo também que, com aquilo, o nome de Deus estaria sendo engrandecido. Portanto, cada martelada era uma vida sendo abençoada. Então, eu quero terminar só que a gente possa estar pensando nas nossas atividades. Seja no fazer o almoço, seja no viajar, no andar de ônibus, seja no pagar, no realizar qualquer coisa, na escola ou no trabalho. Aquilo pode ser parte de algo muito maior. Porque a atividade maior é a atividade de que com aquilo Deus seja engrandecido de alguma forma e outros sejam abençoados. Nosso tempo já foi. Agradeço pela paciência e podemos orar para terminar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, que nos desafia, ó Deus, a olhar para o nosso dia a dia e verificarmos, ó Deus, se isso não pode fazer parte de algo muito maior. Se isso não pode fazer parte de pessoas sendo abençoadas, se isso não pode ser parte de pessoas sendo sustentadas, se isso não pode ser parte de pessoas ouvirem o Evangelho, se isso não pode ser parte de pessoas adorarem o nome do Senhor. Ó Deus amado, ajuda-nos a compreender que podemos ser um projeto para a glória do Senhor, para a alegria nossa, para servirmos o Teu nome e engrandecermos o Teu nome. Muito obrigado por este dia. No nome de Jesus, amém. Muito obrigado mais uma vez, bom dia.